Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Portanto, não são os pagãos que fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 24, neste sábado da primeira semana da Quaresma, nós estamos no nosso itinerário quaresmal e hoje, como ontem, a liturgia que lemos ontem, estamos ainda dentro do Sermão da Montanha, o capítulo precioso, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E aqui Jesus, adentrando ao mistério da santidade, hoje ele fala de maneira mais clara para a gente no finalzinho do texto do Evangelho de hoje. Ele diz: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui é preciso, irmãos, a gente dizer algo que é muito esquecido de alguns irmãos nossos, que a santidade, ela é possível. Alguns irmãos nossos não acreditam mais na santidade. Quando Deus propõe alguma coisa para nós, e o que Jesus está propondo durante todo o Sermão da Montanha, seja com as bem-aventuranças, seja com seus discursos, principalmente esse discurso de hoje, o de ontem, Jesus dizendo: olha, na lei está dizendo assim, eu, porém, estou dizendo isso. Ou seja, Jesus ele não está anulando a lei, mas ele está levando a lei a um estágio maior, a um estágio de perfeição. E agora no final ele diz a palavra-chave: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Claro, entendemos perfeitamente essa palavra. Sede perfeito significa ser santo. Então, há um chamado universal à santidade para cada um de nós. E Jesus aqui ele deixa muito claro que santidade não é fazer só o que é exigido. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação de cada um de nós. Santidade, Jesus está deixando muito claro para nós que santidade é ir além. Veja, ele diz: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ora, não existe um mandamento na lei de Deus dizendo que você tem que amar os inimigos. Não existe esse mandamento. Existe um mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não existe um mandamento específico para isso. Então Jesus aqui, ele está pegando um mandamento e ele está levando a perfeição para extrair de nós o melhor. Então, meus irmãos, a santidade, ela é algo possível para cada um de nós. Vamos lembrar aquilo que Deus ele diz, Ele não nos obriga ao impossível. Se Deus nos pede algo e se Deus diz que nós podemos ser santos, é porque junto com o pedido do Senhor, Ele nos dará a graça para que nós possamos alcançar a santidade. E em que consiste essa santidade? Ora, quando nós somos batizados, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, mas nunca me canso de dizer, é infundido em nós um organismo sobrenatural que nos faz capaz de viver a vida sobrenatural da graça. Porque veja, irmãos, amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem, a gente percebe aqui, e quando a gente fala às vezes isso com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: mas isso não é possível. Tá certo, isso não é possível para nós. Aquilo que não é possível para nós
é possível para Deus. Porque como diz no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Perdoar o inimigo, rezar por aqueles que nos perseguem. Veja, essa não é uma atitude humana, corriqueira, normal. O normal é a retribuição, é amar quem nos ama, é retribuir de volta. Isso é o cotidiano. Agora, amar aqueles que nos perseguem, esse é um passo além. E esse é um ato sobrenatural, porque é efeito da graça, a graça de Deus, que quer produzir em nós esses atos sobrenaturais. Seja de caridade ardente a Deus, seja de caridade ardente extremada aos irmãos. Aqui consiste toda a perfeição cristã. Consiste em quê? Consiste em amar. Amar. Amar sem medida, amar descaradamente. Porque veja, São Paulo diz algo muito lindo no hino à caridade, no hino ao amor. Ora, se é o amor que santifica, e se é a caridade que santifica, e se Jesus está dizendo nesse evangelho, sede santos, porque eu sou santo, então ele está nos dando a receita da santidade. Então, São Paulo, lá em 1 Coríntios 13, no hino à caridade, ele vai dizer que nós podemos realizar muitas coisas. Nós podemos, inclusive, entregar o nosso corpo para ser queimado pelas chamas. Mas São Paulo chama a atenção: se eu não tiver caridade, que isso aqui é sinônimo de amor, se eu não tiver amor, mesmo que eu tenha o dom de fé ao ponto de transportar a montanha de um lugar para o outro, de ressuscitar a mortos, de fazer coisas mirabolantes, se não tiver amor, São Paulo diz que eu sou como um símbolo que retine. Eu sou como alguém fora da casa, fora da casinha, fora do plano de Deus, porque tudo consiste em amar. E entendendo isso, nós vamos entender outra coisa maravilhosa, que esses atos sobrenaturais que Jesus diz, ele diz assim: olha, se vocês amam somente aquele que vos ama, que recompensa vocês terão? Os fariseus e publicanos e mestres da lei, eles não fazem a mesma coisa? Jesus aqui está mostrando exatamente o que é um ato filantrópico, um ato humano, um ato para aliviar as nossas consciências, ou pior ainda, um ato simplesmente externo, uma prática simplesmente externa que a gente faz porque está dito que tem que fazer assim. Mas Jesus leva isso ao andar de cima, Jesus leva isso a um grau de santidade, que ele diz que isso precisa começar no nosso coração. Essa realidade precisa começar no nosso coração, e quando nós nos dermos conta, nós vamos ver e perceber que quem é que está agindo em nós já não é mais nós, é o Senhor. Foi isso, entendendo essa dinâmica da santidade, é que a gente entende o que São Paulo disse em Gálatas 2:20, quando ele diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é Cristo que reza em mim, é Cristo que sofre em mim, é Cristo que perdoa em mim, é Cristo que realiza esses atos maravilhosos que humanamente a gente olha e a gente vê, eu não dou conta. E não damos conta mesmo. E maravilhoso que seja assim, para mostrar que isso não é algo nosso. Não é simplesmente um ato que eu quero fazer. Não, mas é o efeito da graça, o poder sobrenatural de Jesus agindo em mim, através de mim e alcançando o coração de muitas pessoas. Meus irmãos, Deus nos chama à santidade. Deus nos chama à santidade perfeita. Deus nos chama a uma vida de amizade com Ele em caráter sobrenatural. E nós precisamos nos dar conta disso. E nós vemos no texto do Evangelho, assim como no texto de ontem, que santidade não é só fazer aquilo que está pedido, mas santidade subentende, acima de tudo, generosidade do coração. Generosidade.
Está pedido para a gente, por exemplo, que nós precisamos participar da missa domingos e dias de guarda. Mas por que não ir todo dia? Se nós podemos, é claro, né? Por que não ir todo dia? Esse é um ato de generosidade do nosso coração. Não tem um mandamento que te mande ir na missa todo dia. O mandamento te manda ir domingos e dias santos de guarda. Mas quando a gente extrapola simplesmente o mandamento e a gente vai para a área da generosidade, é aí que Deus começa a trabalhar mais profundamente. É claro que participar das missas aos domingos nos santifica, sim. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que quando nós somos generosos, de fato, Deus ele entra na nossa vida e ele realiza a santidade perfeita e plena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.